Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A Grande Tang era uma nação de artes marciais. No mínimo, não foi aquela civilização humana comum em que o Wanchong viveu antes de transcender para este mundo. Era precisamente porque era uma nação que promovia artes marciais que havia muitos artistas marciais para contratar. Esses artistas marciais vinham em diferentes preços, forças e formas de emprego. Alguns deles prefeririam assumir missões singulares, enquanto alguns deles queriam ser pagos por duração. Além disso, havia também alguns que impunham todos os tipos de condições bizarras em seu emprego. Esses mercenários vinham de origens diferentes e tinham muitas razões diferentes para se tornarem mercenários. Alguns deles queriam simplesmente ganhar dinheiro, enquanto outros tinham objetivos impuros. Não era totalmente inédito que mercenários matassem seus caçadores para roubar sua fortuna. A responsabilidade de investigar cuidadosamente os antecedentes de um mercenário antes de decidir se a contratação é ou não era dos trabalhadores. É isso. No sudoeste da capital, perto das muralhas da cidade, o Wanchong declarou a cabeça e viu uma casa de chá comum, baixa e pequena. Havia apenas 4 palavras na placa da casa de chá. Lar dos Aventureiros. A tinta da placa estava descascando um pouco e parecia ter vários anos de história. Jovem mestre, é este o local? Este lugar parece tão decadente. Shenhai e Menlong franziram a testa em perplexidade. Embora fosse uma casa de chá, havia muito poucas pessoas entrando e saindo. Além disso, o local era extremamente remoto. Essas casas de chá geralmente tinham poucos clientes e sofriam enormes perdas. Não se preocupe, não estamos no local certo. O Wanchong sorriu confiante. Se fosse apenas uma casa de chá comum, certamente sofreria grandes perdas. Mas não era. Não houve um único ponto de encontro de mercenários na Grande Tang que fosse em um movimento local. Em vez disso, quanto mais remoto o local era, melhor era. E a Casa dos Aventureiros era um dos muitos pontos de encontro na capital. Chamando Shenhai e Menlong, o Wanchong entrou na casa de chá. Embora parecesse sujo e velho por fora, o interior era bem limpo. O Wanchong percebeu que não havia uma partícula de poeira para ser vista nos degraus de madeira bem pintados assim que ele entrou. Ao entrar na casa de chá, ele notou que o chão lá dentro também estava bem limpo. Embora não fosse extravagante, também não era tão surrado quanto parecia do lado de fora. No mínimo, era aceitável como uma casa de chá comum. Havia algumas mesas na casa de chá, e muitos artistas marciais, vestidos com todos os tipos de roupas diferentes e com disposições variadas, estavam sentados, deitados, descansando ou bebendo perto dessas mesas. Ao entrar, o Wanchong percebeu que havia um punhado de pessoas aqui para empregar mercenários. A maioria deles estava vestida como comerciantes ricos, então a aparição de Wanchong não causou muito rebuliço. Gerente, qual é o preço de contratação mais alto aqui? Sem perder tempo, o Wanchong foi direto até o balcão e perguntou ao gerente rechonchudo. Lá, você vê aquela pessoa vestida de seda azul? Suas taxas são cobradas por missão e ele exige pelo menos 300 taéis de ouro de cada missão. O mundo pugilista deu a ele o apelido de Espada Sangrenta em admiração por sua feroz esgrima. Ele é um especialista do reino marcial verdadeiro Undan, e em seu nível, ele é mais do que suficiente para servir como guarda nas residências dos reis. Atrás do balcão, o gerente olhou para o Wanchong e apontou para o homem de meia idade, bem vestido e com rosto frio. Shenhai e Menlong imediatamente ficaram agitados. Se pudessem obter a ajuda de um especialista do reino marcial verdadeiro, a segurança da residência da família Wan certamente seria reforçada significativamente. No entanto, o Wanchong não estava satisfeito. 300 taéis de ouro? Existe algum mercenário com preço mais alto? O Wanchong franziu a testa. O preço de 300 taéis de ouro representava a incrível força do homem de meia idade, mas o que o Wanchong procurava não era uma pessoa do seu nível. Segundo sua impressão, essa pessoa não era alguém que se contentaria com apenas 300 taéis de ouro. Preço mais alto. O gerente gordinho sorriu friamente enquanto media o Wanchong. Entendo, vocês todos estão apenas fingindo ignorância para me causar problemas. Tudo bem. A pessoa que vocês estão procurando está no canto do segundo andar. Não se preocupem, vocês não vão confundi-lo com mais ninguém. Depois disso, o gerente colocou as mãos nas mangas, virou a cabeça e ignorou o Wanchong. Sorrindo, o Wanchong agradeceu antes de subir as escadas de madeira. Ao chegar ao segundo andar, o Wanchong finalmente entendeu por que o gerente disse que não o confundiria com mais ninguém. Na vasta área do segundo andar, havia um limite claro. De um lado estavam os outros mercenários e do outro estava um artista marcial de túnica cinza. Este artista marcial de túnica cinza parecia ter cerca de 34 anos e tinha uma barba desgrenhada. A túnica cinza que ele usava estava um pouco esfarrapada, fazendo-o parecer muito diferente dos artistas marciais decentemente vestidos na sala.
Mesmo assim, seu preço de contratação não foi nada abaixo. Diante dele, havia um tabuleiro de 33 centímetros, e alguns números chamativos estavam escritos nele. 5.000. Ao ver esse preço, o Anchong finalmente entendeu por que ninguém estava disposto a sentar com ele. Seu preço de contratação era realmente tão alto que ninguém estava disposto a fazer amizade com ele. Seu preço era mais de 10 vezes maior que o dos outros, e até mesmo comerciantes ricos pensariam 2 vezes antes de contratá-lo. Ele é o cara. Ao ver a tábua de madeira, o Anchong sorriu. Essa pessoa tinha acabado de aparecer na casa de chá há pouco tempo, então seu preço ainda era de 5.000 taéis de ouro. O Anchong sabia que depois de um tempo, não seriam apenas 5.000 taéis de ouro. Shenhai, traga-me o melhor vinho daqui. Disse o Anchong. Sim, jovem mestre. Shenhai respondeu e rapidamente se afastou. Por outro lado, o Anchong começou a caminhar até o artista marcial de túnica cinza. Você vê o quadro na mesa? Se você não for sincero em me empregar, não me perturbe. Se você deseja comer ou beber, vá para as mesas ali. Eu não lhe dou boas-vindas aqui. O artista marcial de túnica cinza falou com um tom extremamente profundo. Parecia haver uma ponta distante em sua voz, como se ele fosse um lobo solitário que não se encaixava na multidão. Enquanto ele proferia aquelas palavras afiadas, ele nem sequer lançou um único olhar para o Anchong. Em vez disso, ele se serviu de uma taça das várias moedas de cobre que valiam um vinho inferior diante dele e engoliu tudo. Estou aqui para te contratar. O Anchong sorriu. Ele levantou a cabeça e olhou para o lado. Entendendo o gesto de Yuan Shong, Shenhai correu para a frente e bateu um vinho de pinho verde, que valia vários taéis de ouro, na mesa. Shenhai abriu o selo de lama e uma fragrância que lembrava pinheiros se difundiu do vinho. Era um aroma leve e refrescante que revitalizava o espírito, fazendo com que a pessoa se sentisse como se tivesse se teletransportado de uma cidade movimentada para as montanhas tranquilas. Este é meu presente para você. Devido a esta localização decadente, esta é a melhor bebida alcoólica que podemos lhe dar no momento. O Anchong sorriu. Ele disse essas palavras com a maior sinceridade. O Anchong nunca seria mesquinho com aqueles que possuíam verdadeira capacidade. Embora o contrato de Hyderabad valesse apenas 90.000 taéis de ouro, o Anchong ainda deu a Blonoda e Arloge uma quantia muito superior a 100.000. O espaço da sombra para a organização secreta de alquimistas custou a pesada quantia de 200.000 taéis de ouro, mas o Anchong ainda pagou a taxa sem muita hesitação. Contanto que fosse algo útil para ele ou alguém capaz, o Anchong seria generoso. 6 a 7 taéis de ouro por um barril de álcool era caro, mas o Anchong não achava que a pessoa à sua frente valesse apenas esse preço. Ele pensou que oferecer-lhe tal vinho seria uma injustiça. Ao ver o vinho de pinho verde na mesa, os olhos do homem de meia-idade de túnica cinza de repente ficaram claros. Embora seu rosto ainda estivesse frio, ele não parecia tão distante quanto antes. Eu vou colocar isso em prática primeiro. Meu preço de contratação não é baixo. 5.000 taéis de ouro. Todos os meses. O homem de meia-idade, vestido de cinza, respondeu. Eu entendo. O Anchong sorriu. 5.000 taéis de ouro todo mês significavam um salário anual de 60.000 taéis de ouro. Até mesmo comerciantes ricos seriam incapazes de aceitar tal preço. Além disso, clãs prestigiosos também tinham seu próprio grupo de artistas marciais. Em vez de contratar um estranho, eles podiam investir o dinheiro para preparar seu próprio povo. No entanto, o Anchong não se importou. 5.000 taéis de ouro por mês podem ser um preço alto para outros, mas não era nada demais para o Anchong. Em vez de dinheiro, o que o Anchong precisava agora era da proteção de um verdadeiro especialista. Atrás da mesa, o homem de meia-idade de túnica cinza finalmente olhou para o Anchong seriamente. Em seus dias nesta casa de chá, a maioria das pessoas simplesmente zombava dele ou mantinha distância dele. O Anchong foi o único que veio aqui com a sincera intenção de contratá-lo. Vou dizer primeiro agora, tenho condições para meu emprego. Fale. Primeiramente, você tem que pagar minha taxa de contratação adiantado. Não aceito pagamentos atrasados. Por mim está tudo bem. O Anchong assentiu. Em segundo lugar, não vou ouvir suas ordens. Depois de me empregar, só ficarei responsável pela sua segurança. Não vou me incomodar com mais nada. Estou bem com isso. O Anchong assentiu novamente. Terceiro, eu me recuso a ser contido. Depois do meu emprego, eu irei aonde eu quiser e você não vai me impedir. Contanto que eu garanta sua segurança, se eu aparecer diante de você ou não é problema meu. Tudo bem. O Anchong assentiu mais uma vez. No entanto, o rosto de Shenhai e Menlong escureceu após ouvir as condições da outra parte. Por fim, se eu quiser ir embora, posso ir quando eu quiser. O homem de túnica cinza falou sobre sua condição final. Você deve estar brincando. Isso pode ser chamado de emprego?
5.000 taéis de ouro por um mês, e você espera poder aparecer quando quiser e ir aonde quiser? Como pode haver termos tão bons no mundo? Antes que Wan Chong pudesse responder, Shen Hai e Menlong não conseguiram mais se segurar. Isso não era mais contratar um mercenário, isso não era diferente de trazer um velho ancestral para servir. Para criar tantas condições ridículas e ainda cobrar um preço tão alto, esse sujeito achou que os outros eram tolos? O homem de meia-idade, de túnica cinza, não reagiu à explosão de Shen Hai e Menlong. Ele simplesmente inclinou a cabeça para olhar para Wan Chong. Jovem mestre, você não pode. Você pode chamar isso de emprego? E se algo acontecer? O dinheiro do jovem mestre não seria desperdiçado então. Shen Hai rejeitou fortemente o assunto. Depois que ele disse essas palavras, uma risada estrondosa rugiu atrás dele. Agora você sabe. Por que você acha que nos recusamos a sentar com ele? Aquele bastardo pensa em si mesmo como uma existência alta e poderosa. Ele é apenas um tolo arrogante e inepto. Você finalmente entendeu a situação, certo? Parece que você perdeu o ritmo. Quando Wan Chong e os outros se encontraram, a multidão já havia notado e esperava que algo assim acontecesse também. Temos alguns especialistas aqui também. Por que você não vem aqui e podemos conversar sobre isso? Também houve alguns que buscam ao máximo se promover para Wan Chong. Tudo bem. Justo quando todos estavam rindo, Wan Chong finalmente falou. Aquela única palavra dele parecia possuir uma magia imensurável. Em um instante, a sala inteira ficou abruptamente em silêncio. Todos olharam para Wan Chong com uma expressão estupefata. Até mesmo o homem de túnica cinza, que estava calmo o tempo todo, expressou uma ponta de surpresa com as palavras de Wan Chong. Sabendo quão duras eram suas condições, o homem de meia-idade, vestido de cinza, não tinha muita esperança no jovem à sua frente. Ele não esperava que esse jovem concordasse com suas condições. Loucura! O que diabos esse sujeito está pensando? Como ele pode concordar com tais termos? Ele tem muito dinheiro? Mesmo assim, ele não deveria desperdiçar dinheiro com lixo como ele. Além disso, ele ao menos conhece a história desse sujeito. Os mercenários por trás de Wan Chong e os outros acharam essa visão inconcebível. 100 taéis de ouro eram suficientes para contratar um especialista, mas esse jovem escolheu gastar 5.000 taéis de ouro com esse homem não confiável. Mais importante, ele nem sabia da história da outra parte. Tais ações eram totalmente incompreensíveis. Então, qual é a sua decisão? Wan Chong sorriu. Durante toda a conversa, seu rosto permaneceu composto, como se os pedidos da outra parte fossem insignificantes. O homem de meia-idade, de túnica cinza, olhou para Wan Chong com espanto. Pela primeira vez, ele se viu incapaz de ver através do jovem diante dele. Justo quando Wan Chong esperava pela resposta da outra parte, uma voz soou de repente. Se você deseja pegar tanto dinheiro, precisa de capacidade para isso. Jovem mestre, eu o testarei para você. Um estrondo sônico estourou no ar, e um punho poderoso disparou do lado de Wan Chong. Levando vento violento ao lado dele, ele voou direto para o homem de meia-idade de túnica cinza. Havia até mesmo vagas ondulações brancas nos arredores do punho. Esta era uma marca de um especialista em energia de origem nível 9, anéis ondulados. Shen Hai, não. O rosto de Wan Chong mudou e ele imediatamente se moveu para parar Shen Hai, mas já era tarde demais. Um bufo frio soou em seu ouvido e, no momento seguinte, o punho de Shen Hai parou abruptamente vários centímetros diante do homem de meia-idade de túnica cinza, como se tivesse batido em uma parede. Tolo arrogante! Num piscar de olhos, uma voz composta, mas levemente descontente, soou nos ouvidos de todos. No momento seguinte, uma aura poderosa irrompeu como uma tempestade do homem de meia-idade, aparentemente nada impressionante, de túnica cinza. Uma explosão devastadora soou, e ventos massivos foram gerados dentro da casa de chá, fazendo com que as vestes de todos tremessem violentamente. No centro desse vento devastador, Shen Hai foi jogado para trás como uma bola de borracha por uma explosão repentina de força. Bum! Ele bateu na parede do outro lado da sala. O vento diminuiu lentamente, e como uma espada afiada desembainhada, o homem de meia-idade de túnica cinza levantou-se lentamente de seu assento. Na extremidade oposta, Shen Hai levantou-se lentamente também. Surpreendentemente, ele estava completamente ileso. Nesse instante, todos pareciam ter ficado mudos. De pé ao lado de Wan Chong, Menlong olhou para a cena com uma expressão estupefata. Embora a Casa dos Aventureiros fosse uma casa de chá para a contratação de artistas marciais, ela era uma das de nível inferior. Ninguém poderia imaginar que um especialista tão incrível estaria escondido dentro da casa de chá. Os outros mercenários que estavam com ele por vários meses ficaram ainda mais atônitos. Dado como ele é capaz de exercer sua energia interna, essa pessoa deve ser pelo menos um especialista no reino marcial verdadeiro.
Além disso, a julgar por quão casuais eram seus movimentos, essa não era a verdadeira extensão de sua força. Ele é muito mais forte do que parece. Além disso, dado como ele é capaz de derrubar Shenhai tão longe sem machucá-lo, seu controle sobre sua força atingiu o nível de um verdadeiro mestre. Essa pessoa deve ser pelo menos do reino marcial verdadeiro 6 Dan. Olhando para o homem de meia-idade de túnica cinza diante dele, tais pensamentos passaram pela mente de Yuan Shong. Como o grande marechal das planícies centrais em sua vida anterior, seu olho para essas coisas era de primeira qualidade. No entanto, devido ao seu cultivo limitado, ele não era capaz de perscrutar com precisão a força do outro. Enquanto tais pensamentos passavam por sua mente, Yuan Shong rapidamente estendeu a mão e apertou a mão do homem de meia-idade, vestido de cinza. Após pagar 5.000 taéis de ouro, Yuan Shong descobriu que o nome do homem de túnica cinza era Li Zuxin. Quanto à sua história, Li Zuxin se recusou a falar uma única palavra sobre ela. Depois de receber os 5.000 taéis de ouro, assim como Li Zuxin disse, ele desapareceu imediatamente. Shenhai e Menlong ficaram desanimados com a visão, mas Yuan Shong não deu atenção. Yuan Shong não sabia muito sobre Li Zuxin, mas sabia que ele era uma pessoa confiável. Ele definitivamente realizaria as tarefas que ele deu sua palavra. Se ele não fosse capaz de fazer isso, um rei da Grande Tang não o teria mantido ao seu lado como guarda-costas pessoal. Agora posso finalmente cultivar o poder do Deus Bárbaro com facilidade. Parado ao lado da carruagem do lado de fora do lar dos aventureiros, Yuan Shong deu um suspiro de alívio. Com um especialista do calibre de Li Zuxin ao seu lado, Yuan Shong encontrou outra camada de proteção. Ele finalmente pôde treinar na floresta da montanha com tranquilidade para aumentar seu cultivo. Com um berro, a carruagem começou a galopar em direção à distância. No entanto, em vez de retornar ao clã Wan, ela estava indo para as montanhas além dos portões da cidade. Justo quando Yuan Shong se dirigia à floresta da montanha todos os dias para cultivar, uma enorme tempestade estava se formando no Palácio Real da Grande Tang. Vossa Alteza, o rei Song enviou uma carta. Uma voz rouca soou, e logo, uma velha babá cujo rosto estava ainda mais amassado do que a casca de uma laranja envelhecida apareceu com um envelope nas mãos. Ela entrou no grandioso e lindamente mobiliado Palácio Yushin. O que? Na tenda vermelha, um estalo nítido soou. A voz enfurecida da consorte Taizen soou de dentro. Li Shengdi, você está indo longe demais. Você não acha que já me humilhou o suficiente? E pensar que me caluniar na corte real com os outros oficiais não foi o suficiente, você ainda teve que enviar cartas para me criticar. Como no mundo eu te ofendi para você ter que me insultar desse jeito? Se houvesse uma única pessoa que ela odiasse entre toda a corte real, tinha que ser o rei Song, Li Shengdi. Se não fosse por ele, ela já estaria com o sábio imperador. Foi por causa disso que Li Shengdi foi levada ao centro do vórtice, criticada por toda a corte real. Como ela poderia não sentir ódio por ele? Dado o profundo preconceito que Li Shengdi tinha em relação a ela, estava claro que o envelope estava cheio de insultos contra ela. Alteza, o que devemos fazer com este envelope? Eu preciso mesmo te dizer o que fazer? Queime. Consorte Taizen disse friamente. Sim, seu humilde servo resolverá isso agora. O frio tomou conta do corpo da velha babá enquanto ela apressadamente abaixou a cabeça e saiu. No vasto e radiante palácio lateral do Palácio Yushin, uma empregada adolescente do palácio estava atualmente ajoelhada no chão, acendendo uma fogueira. Em uma mesa ao lado dela, havia uma pilha de roupas bonitas. Em pouco tempo, chamas ardentes crepitavam na sala. Na corte real, as roupas velhas das consortes e concubinas não podiam ser jogadas fora. Elas tinham que ser queimadas para evitar que alguém as contaminasse. E o local onde isso era feito era chamado de seção de incineração de roupas. Pegue este envelope. Sua Alteza ordenou que ele seja incinerado. A velha babá jogou o envelope do rei Song na lateral da mesa, e antes que a empregada do palácio pudesse reagir, a velha babá já tinha ido embora. Havia muitos assuntos para atender no Palácio Real, e era mais do que suficiente deixar essas jovens empregadas do palácio para lidar com os assuntos menores. Babás experientes como ela tinham assuntos mais importantes para cuidar. A jovem empregada do palácio olhou fixamente para as costas da velha babá que partia, sem expressão. Após um momento de silêncio, ela pegou o envelope na mesa e o abriu. Ela tinha o hábito de olhar para as posses requintadas do Palácio Real antes de incinerá-las. Entretanto, ao ver o conteúdo da carta, a jovem criada do palácio ficou chocada. A consorte Taizen sentiu que a atmosfera no Palácio Yushin estava estranha recentemente. Sempre que aquelas jovens criadas do palácio entregavam roupas para ela, elas sempre a examinavam secretamente de fora da tenda. Era o mesmo para aquelas que enviavam doces também, mesmo que ela já tivesse terminado de comer, elas a encaravam com aqueles pratos vazios nas mãos. Essa peculiaridade parecia ser contagiosa e, em pouco tempo, até mesmo as babás mais velhas estavam agindo da mesma forma também.
No palácio da consorte Taizen, ocasionalmente era possível ouvir alguém recitando algo sobre nuvens ou flores. Inicialmente, ela não pensou muito nisso. No entanto, nos próximos dias, não apenas a atmosfera bizarra não desapareceu, como se tornou ainda mais severa. Por fim, até mesmo os camareiros das insígnias imperiais posicionados nos cantos da tenda começaram a agir de forma peculiar também. O que está acontecendo? Por fim, quando uma empregada do palácio acidentalmente deixou cair o prato de doces enquanto a espiava secretamente, o consorte Taizen não aguentou mais. Vossa Alteza, por favor, me perdoe. Vossa Alteza, por favor, me perdoe. A empregada do palácio ajoelhou-se no chão enquanto implorava com o corpo trêmulo. Não importava o quão ignorante ela fosse, ela sabia que era um crime grave derrubar os doces que Sua Majestade enviou para Sua Alteza. Xiao Yui, o que há de errado com você ultimamente? Por que você parece tão distraída? O que você está fazendo? A voz da consorte Taizen soou da tenda. Vossa Alteza, sinto muito. Seu humilde servo só por acaso ouviu um poema elogiando a beleza de Vossa Alteza, então não pude deixar de dar uma olhada em Vossa Alteza. Ajoelhada no chão, a criada do palácio respondeu com medo. Um poema me elogiando. A consorte Taizen ficou atordoada. Sua raiva desapareceu abruptamente. De fato, não sou a única. Xiao Ying, Xiao Mei e as outras também estavam falando sobre isso. Todos têm dito quão arrebatador Vossa Alteza deve ser para alguém escrever um poema tão bonito. É por isso que não pude deixar de espiar você. Sabendo que havia cometido um crime grave, a empregada do palácio rapidamente disse tudo o que sabia. Tragam Xiao Ying, Xiao Mei e os outros aqui. Desta vez, a consorte Taizen ficou realmente intrigada. Em apenas um momento, todos no palácio Yushin foram convocados. As empregadas do palácio, velhas babás e até os eunucos foram trazidos. Uma multidão enorme se ajoelhou do lado de fora da tenda. Todos eles disseram que não conseguiam deixar de espiá-la porque achavam que ela era linda. Isso deixou Consort Taizen ainda mais curiosa. No entanto, algo ainda mais bizarro aconteceu quando Consort Taizen perguntou sobre o poema. Embora todos dissessem que o poema era lindo, ninguém se lembrava de todo o conteúdo daquele poema. Todos só conheciam pedaços dele. Alguém disse a nuvem em direção à chuva, alguns disseram a nuvem que lembra as flores, alguns disseram o vento da primavera soprou forte, enquanto alguns disseram o orvalho era bonito. No geral, ninguém se lembrou do conteúdo do poema. Para cada verso, parecia haver muitas versões diferentes. Isso deixou a consorte Taizen ainda mais perplexa. Mas uma coisa que ela pôde confirmar foi que realmente havia tal poema, caso contrário, não teria causado tamanho alvoroço no Palácio Yushin. Diga-me, de quem vocês ouviram esse poema? Por fim, o consorte Taizen pensou em um método para rastrear a origem do poema. Xiao Ying. Xiao Mei. Xiao Yui. Seguindo até o final, o poema veio de alguém que ninguém poderia imaginar. Ouvi isso de Xiao Ju, da seção de incineração de roupas. Quando Xiao Ju da seção de incineração de roupas foi trazida, ela imediatamente se ajoelhou no chão tremendo. A consorte Taizen recebeu uma resposta que ela nunca poderia ter imaginado. Vossa Alteza, por favor, me perdoe. Eu vi este poema da carta que o rei Song enviou. Rei Song. A consorte Taizen ficou perplexa. A consorte Taizen não conseguia acreditar que o rei Song estava envolvido nesse assunto. Você quer dizer a carta que eu fiz você queimar? A consorte Taizen disse com uma voz profunda, mas não havia nenhum traço de raiva em seu tom. Vossa Alteza, por favor, me perdoe. Seu humilde servo não suportou queimá-lo. Traga-o aqui. A curiosidade havia dominado todo o resto em sua mente, não lhe deixando pensamentos para culpar a empregada do palácio por manter a carta do rei Song em segredo. Ao mesmo tempo, a consorte Taizen ficou perplexa. Ela tinha certeza de que a carta que o rei Song lhe enviará estava cheia de insultos. Por que haveria um poema nela? Como alguém poderia repreender o outro com um poema? Além disso, se fosse realmente um poema para repreendê-la, deixando de lado as jovens criadas do palácio, as babás mais velhas deveriam pelo menos saber melhor. Tais pensamentos fizeram com que sua curiosidade se intensificasse ainda mais. Logo, a empregada voltou com o envelope e ele parecia exatamente como era antes, só que o lacre de cera havia sumido. Abra o envelope e leia o conteúdo. Da tenda, a consorte Taizen instruiu com um tom impassível. Foi sob os arranjos do imperador sábio e de um vidente que a consorte Taizen teve que viver na tenda vermelha no Palácio Yushin. Ninguém tinha permissão para se aproximar da tenda, e até mesmo as empregadas do palácio tinham que abaixar a cabeça ao entregar roupas, comida e atendê-la. De acordo com as palavras daquele vidente, esta era a única maneira de a consorte Taizen sobreviver a essa provação com segurança. Sim, Vossa Alteza. Xiao Ju da seção de incineração de roupas tremeu de medo. Suprimindo seu medo com força, ela tirou a carta de dentro.
Em um instante, todas as empregadas do palácio, guardas e até mesmo as velhas babás austeras, sem saber, voltaram seus olhares para a carta. Eles tinham mais ou menos ouvido pedaços dos versos deste poema, mas nenhum deles teve o privilégio de ouvir o poema completo. A única coisa que sabiam sobre o poema era que ele era extremamente bonito. Leia! A consorte Taizen ordenou com uma ponta de raiva em seu tom. O rei Song uma vez enviou uma carta para criticá-la, e ela não achava que ele estava afim de nada de bom dessa vez também. Ela estava intrigada sobre o que o rei Song estava tentando fazer ao agitar tanto caos em seu palácio Yushin. Sim. Xiao Ju da seção de incineração de roupas respondeu. Então, respirando fundo, sua aura mudou abruptamente e visivelmente para os sentidos dos outros. Um momento atrás, Xiao Ju ainda tremia de medo, mas neste momento, enquanto segurava o poema em suas mãos, ela de repente se acalmou. A luz do sol brilhava em seu lindo rosto, e o calor que penetrava profundamente na alma podia ser visto em seus olhos, como se ela estivesse olhando para seu amante. Canção de pureza e paz. Xiao Ju recitou o nome do poema. Sua voz era extremamente nítida e gentil, e possuía uma qualidade que movia o coração, enviando uma onda de calor para a alma. Este é um poema lírico. A consorte Taizen ficou atordoada. Ela não pensou que era realmente um poema. Então é chamado de Canção da Pureza e da Paz. Uma comoção também irrompeu entre as empregadas do palácio. Esta foi a primeira vez que ouviram o nome do poema. Elas já tinham discutido o poema e o espalhado entre si anteriormente, mas em deferência à consorte Taizen, elas fizeram isso secretamente. Como tal, nenhuma delas realmente sabia o nome do poema. Não havia muitos entre os servos que eram alfabetizados, e sua compreensão em poesia também não era profunda. Assim, eles não conseguiam dizer o significado de Canção da Pureza e da Paz, tudo o que conseguiam dizer era que soava indescritivelmente refrescante e elegante. Continue. A consorte Taizen ficou perplexa. Não importava como ela parecesse, o nome do poema não parecia um insulto. Nuvens, pensamos em suas roupas; flores, pensamos em seu semblante. A voz de Xiao Ju se tornou ainda mais gentil, e sua voz leve flutuou suavemente pelo palácio Yushin. Como se possuíssem uma magia incrível, todas as empregadas de repente ficaram em silêncio. Todos olharam atordoados para Xiao Ju, da seção de incineração de roupas, e para a carta em suas mãos, como se tivessem perdido suas almas. Nuvens, pensa-se em suas roupas; flores, pensa-se em seu semblante. Então é isso. Esta foi a primeira vez que eles ouviram o conteúdo original do poema. Dentro da tenda vermelha, a consorte Taizen também estava atordoada. Não era o que a nuvem em direção à chuva ou a nuvem que lembra as flores, mas nuvens, pensa-se em suas roupas; flores, pensa-se em seu semblante. Em um instante, a consorte Taizen sentiu como se algo nas profundezas de seu coração tivesse derretido. Sua aptidão para a poesia estava muito além daquelas criadas do palácio, permitindo-lhe sentir a elegância e o refinamento dentro do poema, bem como uma leve sensação de preguiça. De alguma forma, ela podia ver uma figura acariciando sua barba, deitada em um campo de flores sob a noite de lua cheia. Olhando para as nuvens elegantes, acompanhadas por flores atraentes, sua mente estava cheia de lembranças da bela dama em seu coração. Mesmo que ninguém soubesse como seria aquela mulher em seu coração, ela tinha que ser incrivelmente linda para ter a elegância das nuvens e o encanto das flores. A consorte Taizen ficou surpresa. Embora essas criadas do palácio não tivessem talento no campo da poesia, havia uma coisa sobre a qual elas estavam certas. Os versos deste poema eram extremamente lindos, superando todos os outros versos que ela tinha ouvido no passado. O vento da primavera varre o orvalho de sua balaustrada, esplêndida e densa. Xiao Ju recitou a próxima linha. Nesse instante, todo o palácio Yushin ficou completamente em silêncio. Até mesmo os camareiros da insígnia imperial posicionados nos cantos da tenda ficaram agitados ao ouvir aquelas palavras. Nuvens, pensa-se em suas roupas; flores, pensa-se em seu semblante; o vento da primavera varre o orvalho de sua balaustrada, esplêndida e densa. Quão lindo! Atordoadas, as criadas do palácio não conseguiam falar uma única palavra. Esta era a primeira vez que ouviam o conteúdo do poema original, e era muito mais bonito do que elas imaginavam. Se não for visto no pico da montanha de Jade. O terceiro verso foi recitado, e a respiração na tenda se acelerou. Então ela será encontrada sob a lua no terraço de pedras preciosas. Quando a última linha foi lida, todo o palácio Yushin ficou em silêncio. A brisa da primavera sopra através da cerca, me dando uma espiada na beleza daquela moça. Como pode haver uma mulher tão bonita no mundo mortal? Eu acidentalmente pisei nos céus? Caso contrário, ela deve ser uma fada que desceu do terraço de pedras preciosas, certo? A recitação do poema causou uma atmosfera bizarra que tomou conta de todo o palácio Yushin. Todos caíram em transe devido à beleza do poema. Por muito tempo, eles ficaram imersos em suas imaginações, incapazes de falar uma única palavra.
Até as babas austeras tinham uma gentileza peculiar em seus rostos. Este poema trouxera a elas as memórias de sua juventude. Eles já estavam cheios de rugas e cabelos prateados, mas quem nunca foi jovem antes? E quem nunca se apaixonou por outra pessoa antes? Elas eram babás de coração frio aos olhos dos outros, austeras e sem emoção. Mesmo assim, elas eram capazes de sentir a bela concepção artística no poema. Silêncio. Silêncio absoluto. Sentada na tenda vermelha, a consorte Tyson sentiu como se todo o seu coração tivesse derretido. Demorou muito tempo até que todos conseguissem despertar da beleza da canção da pureza e da paz. Todos eles olharam secretamente para a consorte Tyson dentro da tenda vermelha. Embora fossem analfabetos e não conseguissem apreciar a profundidade dos versos, eles perceberam que esse poema elegante e atraente era um elogio a uma dama. Já que o rei Song havia enviado esta carta à consorte Tyson, então, sem dúvida, a beleza feérica dentro do poema tinha que se referir à consorte Tyson. Essa também era a razão pela qual todos estavam espiando a consorte Tyson ultimamente. A consorte Tyson já havia entrado no palácio há algum tempo, mas devido às ordens do sábio imperador, muito poucas pessoas tinham visto sua verdadeira aparência. Havia muitas concubinas e princesas no palácio real, e elas pensavam que não importava o quão bonita fosse a consorte Tyson, ela estaria apenas no mesmo nível das outras damas. Mas depois de ouvir o poema, ondas de emoção começaram a se espalhar pelos corações de todos. Uma dama que podia ser elogiada assim não podia ser comum. Ela deve ser uma pessoa extraordinariamente arrebatadora, uma fada no terraço de pedras preciosas, exatamente como descrito no poema. Não há mais nada. A voz na tenda vermelha perguntou de repente. Havia um leve traço de melancolia em seu tom. Não há mais nada. Xiao Ju respondeu respeitosamente. A tenda inteira estava em silêncio. Sentada inexpressivamente em uma cadeira, consorte Tyson não conseguia deixar de se sentir desamparada por dentro. Nunca houve uma pessoa que tivesse elogiado tanto sua beleza. Assim como os olhos não conseguem ver o rosto de alguém, embora a consorte Tyson soubesse que ela era bonita desde jovem, ela nunca soube o quão bonita ela era. Ninguém jamais a havia descrito com palavras tão bonitas. Ninguém odiava ouvir elogios sobre sua aparência, e a consorte Tyson não era exceção. Eu sou realmente tão bonita? Consorte Tyson de repente se sentiu insegura. A moça descrita no poema era simplesmente linda demais, e por um instante, consorte Tyson de repente perdeu a confiança. A moça da carta era realmente ela? Ela é realmente tão bonita? Traga-me a carta. Consorte Tyson ordenou. Sim, Vossa Alteza. Curvando as costas, Xiao Ju respeitosamente passou a carta do rei Song para a entrada da tenda com a cabeça abaixada. A consorte Tyson andou até lá e pegou a carta. Canção de pureza e paz. Com um olhar, o rosto da consorte Tyson imediatamente se distorceu. Xiao Ju, por que você não disse que este é apenas um dos poemas? Ouvindo essas palavras, Xiao Ju imediatamente se ajoelhou no chão. Com uma voz trêmula, ela disse com medo. Vossa Alteza, por favor, me perdoe. Seu humilde servo não sabe que o tem que ser lido. No topo da carta, a consorte Tyson viu o número 1 ao lado do título. Isso quer dizer que esse poema foi apenas o primeiro. Em outras palavras, pode haver uma canção de pureza e paz 2 e canção de pureza e paz 3. Há outros poemas no envelope? Perguntou a consorte Tyson. Não há nenhum. Reportando-me a Vossa Alteza, seu humilde servo só viu este poema no envelope. O corpo de Xiao Ju tremeu violentamente. Esconder a carta de uma consorte não era uma questão pequena. Esqueça. Duvido que você ousaria fazer isso de qualquer maneira. Vocês todos podem ir embora agora. A consorte Tyson suspirou e acenou com as mãos. Sim, Vossa Alteza. Com a cabeça abaixada, todos saíram apressadamente. No entanto, antes de irem embora, não conseguiram deixar de dar uma última espiada na direção da tenda vermelha. A consorte é realmente tão bonita? O palácio Yushin ficou em silêncio. Nuvens, pensamos em suas roupas, flores, pensamos em seu semblante. O vento da primavera varre o orvalho de sua balaustrada, esplêndida e densa. Se não for visto no pico da montanha de Jade, então ela será encontrada sob a lua no terraço de pedras preciosas. Lindo, isso é realmente lindo. Na tenda vermelha, um olhar atordoado apareceu nos olhos da consorte Tyson enquanto ela murmurava para si mesma. Ela abraçou firmemente a carta do rei Song em seu abraço. Este poema derreteu seu coração. Sem dúvida, a consorte Tyson possuía um ódio penetrante pelo rei Song. Este rei da família real a caluniou de tempos em tempos e levou os oficiais a enviarem petições em oposição a ela e ao sábio imperador de se unirem. Dadas suas ações, nada que a consorte Tyson fizesse a ele no futuro poderia ser considerado exagero.
Mas, por algum motivo, ao ler esta carta e o poema nela, o rancor da consorte Taizen parecia estar desaparecendo lentamente. Por algum motivo, ela se viu incapaz de odiá-lo mais. Como ela poderia odiar alguém que a elogiava daquele jeito, alguém que pensava nela daquele jeito? Só que uma réstia de dúvida ainda permanecia nas profundezas do coração da consorte Taizen. Considerando quão fortemente o rei Song se opôs a ela no passado, por que ele enviaria esta carta para elogiá-la agora? O que ele estava fazendo? Pensando nisso, a consorte Taizen ficou confusa. Fim dos capítulos do 123 ao 125. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!